Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo aqui do quadro novo do canal, que é assuntos em gerais sobre autodesenvolvimento. Eu gosto muito desse assunto e eu acho que a internet está aí hoje pra gente dar o que a gente tem de melhor. Então eu gostaria de compartilhar mais com vocês a minha opinião sobre algumas coisas e por isso eu criei esse quadro. E hoje eu vou iniciar falando de autoestima, que é um assunto que eu gosto bastante e que eu já tinha comentado lá no meu primeiro vídeo do canal, que eu tenho autoestima elevada desde muito nova, e algumas pessoas têm me perguntado sobre isso. Então eu decidi iniciar esse quadro falando um pouquinho desse fator aí que eu sei que incomoda muitas pessoas. E a gente vai trocando figurinhas, vocês vão me deixando aqui nos comentários o que vocês acham. Eu pensei em falar um pouquinho sobre mim, né? E depois dar algumas dicas, algumas coisas que eu aplico no meu dia a dia, para de alguma forma tentar ajudar vocês a melhorar essa questão. Então, bora lá começar o vídeo. Bom, gente, eu acredito que a minha autoestima foi desenvolvida muito cedo, né? Por conta da minha criação. Eu acho sim que a gente desenvolve a autoestima, que algumas pessoas desenvolvem mais cedo, outras mais tarde, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que esse foi um acerto muito grande que os meus pais tiveram na minha criação, que foi deixar eu ser quem eu quisesse ser. Eles sempre confiaram, né, nas minhas atitudes, sempre confiaram em mim. E com isso eu desenvolvi autoconfiança. E eu acho que a autoconfiança, ela tá muito ligada com a autoestima. Então, no momento que a gente nos torna autoconfiante, as outras pessoas nos enxergam dessa forma. E isso vai fazendo com que a gente vai se sentindo mais seguro e vai transparecendo mais autoconfiança e, consequentemente, a nossa autoestima vai aumentando também. Então, eu acredito fortemente que foi um fator decisivo para mim conseguir desenvolver isso muito cedo. Foi essa questão dos meus pais sempre confiarem em mim. Embora, né, gente, a minha autoestima tenha se desenvolvido muito cedo, eu precisei passar por diversas coisas para provar isso para mim, né, o quão autoestima elevada eu tinha, para conseguir superar muitas coisas, né. Quando eu era mais nova, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, mas quando eu tinha 13 anos, eu cheguei a pesar 100 quilos. E 13 anos é uma fase bem difícil, né? A fase da pré-adolescência, que a gente começa a se comparar muito, de começar a querer sair. E aí vem aquele bullying, né? O famoso bullying. Então, pra mim, foi bem difícil, assim, ter chegado à obesidade nessa idade, porque é uma idade bem complicada por si só, né? Então, eu acho que algumas coisas na época, olhando para trás com mais reflexão, eu consigo enxergar alguns pontos que eu fiz, que eu apliquei na minha vida e que talvez possam servir de alguma forma como incentivo para vocês. A primeira coisa que eu fiz naquela época, gente, e que pode ficar como dica número 1 aqui para vocês, é cuide com quem você anda. Eu sempre tive muitos amigos e graças a Deus eu tive amigos que sempre elogiaram as minhas qualidades, inclusive a minha aparência, mesmo eu estando, né, com obesidade e tudo mais. Então isso me ajudou a criar muita autoconfiança, porque essas pessoas elogiavam eu o tempo inteiro e isso fez com que eu acreditasse que eu era tudo aquilo que eles falavam. E foi, com o passar do tempo, fui superando, né, esses bullying, não fui dando mais importância para isso. O fato também de eu sempre selecionar com quem eu ia andar me ajudou muito. Por exemplo, tá? Um exemplo assim para ilustrar o que eu quero dizer. Eu tinha um casal de tios, tenho, né, um casal de tios que moravam um pouco mais longe da minha casa e a gente ia visitar eles mais ou menos umas 2 vezes por ano. E todo ano que eu ia lá, a primeira coisa que eles faziam antes de me dar oi era criticar o meu corpo, era criticar o quanto eu tinha engordado, era criticar o meu peso. E isso foi, eu acho, durante uns 4 anos, assim. Quando chegou no 5º ano, que eu já era maior, eu disse para os meus pais, eu não vou mais na casa deles, eu não quero mais ir, eu não me sinto bem, eles não me fazem bem. E eu simplesmente parei de ir, só por causa desse comentário. Eles são meus tios, eu amo eles, eles me tratam muito bem hoje, mas na época eles criaram esse certo trauma em mim, que eu me afastei muito deles. E eu não me arrependo, porque eu acho que isso também me ajudou a não absorver esses comentários de forma que fosse me deixar frustrada. Então, fica a dica para vocês, cuidem com quem vocês andam.
Outra dica, gente, é o autoconhecimento, tá? Eu acho que autoconhecimento tá muito ligado com autoconfiança e, consequentemente, autoestima. Quando a gente se autoconhece, né, como a própria palavra fala, a gente filtra melhor o que as pessoas falam da gente. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe as nossas intenções, a gente sabe os nossos valores. Então a gente consegue filtrar as críticas, a gente sabe até que ponto aquilo é verdade, até que ponto aquilo pode me fazer crescer como pessoa e até que ponto aquilo ali pode ser descartado porque é só a opinião daquela pessoa, entende? Então eu acho que o autoconhecimento, eu sei que muito hoje em dia se fala disso, né? Mas o autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente desenvolva autoconfiança e autoestima. Outra coisa, né, gente, o conhecimento em geral, ele também faz parte, eu acho, desse processo. Eu não tenho facilidade para aprender, eu não me considero uma pessoa muito inteligente, eu me considero uma pessoa bastante esforçada, mas eu não sou aquela pessoa que, por exemplo, inglês, né, que muitas pessoas escutam música, olham TV em inglês e já aprendem. Eu nunca fui essa pessoa, eu sempre tive que correr muito atrás das coisas para poder entender, para poder aprender. Inclusive hoje eu tô sempre em busca de conhecimento e pra mim não é fácil, eu escuto, estudo, eu não tenho uma memória muito boa, mas eu sempre busquei o conhecimento. Por quê? Porque, mais uma vez, né, eu acho que o conhecimento em si, ele tá atrelado com autoconfiança. Quando a gente sabe um pouco mais de alguma coisa ou de algumas coisas, a gente se sente mais confiante. E isso transparece, né, para as pessoas, elas não enxergam a gente só pela nossa aparência física, entende? Elas olham pra gente como um todo. Então, se eu puder dar mais uma dica, assim, ó, invista em conhecimento. Porque uma vez que tu tenha conhecimento intelectual, né, seja pouco, seja muito, enfim, ou seja só sobre uma coisa, muito sobre uma coisa ou pouquinho sobre várias, isso vai te trazendo mais autoconfiança e, consequentemente, autoestima também. Outra coisa, gente, eu sei que pode parecer meio autoajuda, mas também não deixa de ser, né? Mas é importante que a gente saiba se olhar no espelho e se reconhecer, entende? Então, assim, olhe no espelho e diga pra si mesmo o quanto tu é importante, o quanto tu é bom, o quanto tu é inteligente, o quanto tu é bonito, porque o nosso subconsciente, ele também trabalha. E no momento que a gente começa a fazer essas afirmações, vai entrando uma hora no subconsciente e daqui a pouco quando vê, tu só tá falando e daqui a pouco quando vê, tu já tá praticando isso, tu já tá sentindo isso. Então eu acho que a gente olhar na frente do espelho e nos auto-reconhecer, fazer afirmações positivas sobre a gente mesmo, ajuda muito a aumentar a nossa autoestima. Outra coisa, gente, a beleza do outro não anula a nossa. Principalmente nos tempos atuais, né, de rede social, a gente tende a se comparar muito com os outros. E eu me incluo nisso também, porque não é que eu estou falando aqui de autoestima, que eu me sinta 100% do tempo maravilhosa, ou eu nunca me compare com ninguém, que isso é mentira, eu tenho esses momentos também. Mas a gente precisa enxergar que nós somos pessoas únicas, entende? E a gente pode viver no mundo com pessoas que a gente mesmo considere mais bonitas que a gente e que a gente não vai se tornar menos bonito por causa disso, entende? Cada um tem sua beleza particular, cada um é individual, cada um é um indivíduo diferente, nós temos qualidades diferentes, então uma pessoa que eu considero mais bonita que eu não vou deixar de ser quem eu sou, de ser uma pessoa bonita, por causa daquela pessoa que está do meu lado que eu considero melhor que eu, entende? Então, eu acho que a gente precisa saber que somos indivíduos particulares, que a gente tem as nossas qualidades e que a gente pode sim viver num mundo que tem umas pessoas que são melhores em outras coisas, melhores fisicamente, melhores intelectualmente do que a gente mesmo. E tá tudo bem. Nossa, a gente até dei uma engasgada aqui. Mas falando disso, né, também da beleza do outro não anular a nossa, gente, uma coisa assim, ó, que todo mundo tem que entender, e eu falo isso pra mim o tempo inteiro também. Nem tudo que a gente vê é real, tá? Já que a gente já tá falando de rede social, vamos entrar nesse aspecto, que é a questão da gente olhar pro outro e achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. E não é, sabe? Cada um tem a sua vida, cada um posta, né, a foto que se achou mais bonito, que ficou no melhor ângulo. As pessoas vão compartilhar as melhores coisas que elas têm
né? Nem sempre as pessoas vão se sentir confortáveis para compartilhar os seus defeitos, os seus problemas. E então, assim, a gente tem que saber filtrar o que a gente vê também, sabe? Não só com quem a gente anda, mas o que a gente vê. Porque nem tudo é real. A maioria das coisas que a gente vê não é real. A maioria das pessoas que postam foto foram feitas alguma edição ou pegaram um melhor ângulo. Então, por trás de corpos perfeitos, existem pessoas com problemas, existem pessoas normais, existem pessoas que às vezes têm mais dificuldade que a gente, têm menos autoestima que a gente tem, sabe? Então, parem de se comparar com pessoas que vocês consideram muito melhores que vocês. Parem de se comparar com qualquer pessoa. Nós somos únicos, a gente tem que se comparar com quem a gente já foi e quem a gente é hoje e quem a gente quer ser. Só isso, a gente não pode medir com a régua do outro, entende? Eu até vi um meme esses dias muito interessante no Instagram, que era uma girafa dentro do mar ou dentro de um rio, e aí uma pessoa perguntando, é fundo aí? E ela diz, bate no pescoço. E a gente sabe que a girafa tem um pescoço gigante. Então, assim, não tem como medir a nossa vida com a régua do outro, entende? E muito menos a nossa aparência. Outra coisa, gente, que eu tava pensando ontem sobre isso, né? Que eu não queria deixar de falar aqui no vídeo. Que é aquela frase assim, até eu, tá? Eu acho que isso nem fica tanto na questão da autoestima, mas eu acho que é importante eu compartilhar esse meu pensamento sobre isso. Que é que as pessoas adoram falar assim, ó, até eu, tipo assim, eu vejo muitos, né, pessoas que eu sigo, que, por exemplo, fizeram bariátrica, e aí emagreceram um monte, e aí a outra pessoa vem e diz assim, ah, com bariátrica até eu, ou com lipoaspiração, assim, ai, com lipo até eu. E sim, gente, até tu, até eu, qualquer um, entendeu? Então, assim, até eu, sim, tu pode fazer também. Então, se tu tá com alguma coisa que te incomoda. Ai, eu queria muito, meu sonho é botar silicone, meu sonho é fazer plástica não sei o que, meu sonho é fazer lipo, fazer bariátrica, até tu consegue. Eu acho que não cabe a gente menosprezar o caminho do outro pra gente se sentir melhor. Eu acho que exercícios para autoestima não funcionam dessa forma. Eu acho que a gente tem que sempre buscar ser a nossa melhor versão, né? E sempre buscar os nossos objetivos. Eu sou a favor de procedimentos estéticos quando isso é feito para te se sentir melhor e não para agradar a sociedade. Então, quando tu pensar, eu quero muito fazer tal coisa, pense várias vezes se é realmente que é para ti se sentir melhor ou se é porque tu tá preocupado com o que o outro vai pensar sobre tu. E sim, aquela mesma frase que eu falei ali no início, até tu consegue fazer qualquer coisa. Basta traçar um objetivo, traçar um plano para te conquistar o que tu quer. Então, eu acho que não menospreze as outras pessoas, o caminho de outras pessoas, para fazer tu se sentir melhor, que isso não vai funcionar. E por último, gente, que talvez seja até o mais importante, é a conexão que as pessoas fazem da autoestima com corpos perfeitos, com físico perfeito, né? Com a mulher sem barriga, com bunda dura, com peitão. E eu acredito, de verdade, assim, ó, como eu olho pro meu corpo hoje, como eu olho pra mim esteticamente, eu penso assim, o que importa pra mim hoje, de verdade, é a minha saúde. Por quê? Porque na minha percepção, o meu corpo, ele serve para realizar os meus sonhos. E os meus sonhos não estão atrelados com sonhos estéticos. Talvez o teu esteja, e tá tudo bem, tá? Não tô falando que tá errado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o nosso corpo, ele é feito pra gente viver, entende? Pra gente abraçar pessoas, pra gente comer coisas gostosas, pra gente viajar, pra gente passear, pra gente sentir aromas, sentir sabores, sabe? Então eu acho que os nossos corpos vão muito mais além do que só um monumento bonito para as pessoas apreciarem, entende? Eu acho que o nosso corpo carrega quem a gente é. Então, honre o seu corpo, honre a sua história. Acho que o mundo é muito mais que isso. Eu acho que a gente tem coisas incríveis para viver e o corpo deveria ser só uma forma da gente poder fazer isso, entende? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma.
a vocês se sentirem melhor. Me deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam de alguma coisa que eu falei. E a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, se amem, se honrem. E um beijo enorme. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. E a gente se vê no próximo. Beijo e tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.